Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Sextou. Só que não, né, gente? Mas para alguns sim. Então, feriadão aí Que foi vindo. plantado aqui na terra. Seja. Feriadão aí vindo. Gente, falando, eu vi a voz desse garoto. Eu lembrei da polêmica que tá aquele garoto, né? Enfim. Eu vi uma publicação sensata, que é falando das pessoas que estão fazendo abuso da imagem dele, né? Porque ele pode ser que ele seja o mais prejudicado e mais inocente nessa história toda. Pode ser, não se sabe. 12 anos, né? Enfim, deixando as polêmicas de lado, estamos no capítulo 51 de Isaías, 30 de abril, finalizando o mês. Glória a Deus, amanhã, 1º de maio, dia do trabalhador, teremos live, antes de mais nada, mas para alguns feriadão, né? E é isso, vamos começar orando, agradecendo a Deus por mais esse mês, por mais essas palavras, por toda a presença que nos acompanhou, nos cercou, nos guardou, nos livrou neste mês e por ter nos ensinado, né? Alguns aqui, sei lá, talvez tiraram algumas lições importantes desses capítulos que estamos lendo hoje, enfim, não lembro. Mas eu estava fazendo uma oração para Deus e eu falei, Deus, muitas das vezes essas palavras que eu leio, sabe, primeiro elas impactam a mim. Primeiro elas fazem toda a diferença para mim e por isso que eu não paro. Muitas vezes, né? Por isso que eu não deixo de fazer, poucas pessoas assistiram, poucas pessoas continuam. Cara, eu não sei se Deus está fazendo isso para vocês ou para mim. Porque, na verdade, tipo, meu Deus, sério, ele me mexe assim, ele me revira, ele faz algo comigo e eu só posso crer num Deus grande, num Deus poderoso, num Deus forte, sabe? Essas lives me levam a ter muito mais fé, esticar muito a minha fé. E é isso que tem acontecido comigo. Espero que esteja acontecendo com vocês ou com alguns de vocês. E é isso. Bom dia, mãe. Cheguei, graças a Deus. Peguei trânsito. É isso, vamos começar. Parece que eu tô de filtro, mas eu não estou, só tampando aqui, só tirei a parte de trás. Mas eu estou tudo isso. Resolvi colocar aí um batonzão hoje, mas estou de tênis. Vamos. Amém, Deus. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais um mês. Obrigada pela sua presença, Deus. Obrigada pela sua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor faz em nós, sabe, Deus? Nós cremos que a sua palavra é verdadeira. E nós não iremos, sabe, Deus, vacilar enquanto estivermos apegados a ela. Apegados ao Senhor, apegados à tua voz. Portanto, te pedimos, Deus, conduza-nos mais uma vez, por mais um mês, por mais um tempo, sabe? E faz algo no nosso coração novo, sabe? Deus, renova as forças de cada um dos que estão cansados, fatigados, sem força, sem esperança. Que a sua palavra, Deus, venha regar sementes, venha fazer frutificar. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Coloco diante de ti a leitura deste capítulo 51, conduza-nos, seja feita toda a tua vontade, em nome de Jesus, aqui na terra como ela é feita no céu. Amém. Amém. Bora. Então, o capítulo 51 vai dizer o seguinte: o Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei
e lhe dei muitos descendentes. Eu, Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Antes da gente continuar, então, eu quero que vocês pensem e tem uma referência aqui, Gênesis 12, 1, 3. A gente leu essa referência também esses dias, mas eu quero relembrar vocês, assim como o Senhor está relembrando. Eu quero relembrar vocês quem vocês foram formados aí, né? Então vai dizer assim, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, eu quero hoje trazer à nossa memória essa lembrança de que Abraão ele foi constituído, ele foi chamado, ele teve descendentes, ainda que os descendentes dele sejam todos pecadores, ele também foi, mas a partir dele começou a formar ali a nação de Deus, e a partir de Jesus, né, nós que também provém dessa descendência, mas aí nós fomos incluídos nesse grande plano e nessa grande família de Deus. Então o Senhor está nos chamando a pensar nisso, a lembrar disso, a falar: deixa eu te falar, eu o constituí, eu os adotei, eu os chamei para perto de mim, e vocês, sabe? E aquela nação tem a obrigação, como é que se diz? A responsabilidade de abençoar mas todos os povos, e vocês também. Vocês, se vocês fazem parte da minha família, se vocês foram cortados dessa rocha, dessa pedreira, se vocês se sentem ali parte da família de Deus, então vocês também estão com essa responsabilidade de serem uma bênção para outros povos, mas também de serem abençoados por mim. Eu não deixarei as suas casas em ruínas, eu não deixarei as suas famílias, eu não deixarei o seu nome, eu não deixarei. E aí ele continua dizendo: eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los, está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu lá em cima, olhem para a terra aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Escutem vocês que sabem o que é direito, que têm a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pela traça. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Acorda, Senhor, acorda. Salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente, no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar. Tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas no meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz a seu povo: eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha?
Por que esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Porque estão sempre com medo dos inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los, que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo os prisioneiros serão postos em liberdade, eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra. Digo aos moradores de Jerusalém: vocês são meu povo. Só antes da gente finalizar, tem mais uma parte. Mas só para no versículo 9 ali vai falar: tu cortaste Raabe em pedaços, tu mataste aquele monstro do mar. Raabe aqui não é a mulher Raabe, a prostituta, né? Raabe aqui é um monstro do mar que é muito falado ali, comentado em Jó, em Salmos, em alguns capítulos. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não. E aí vai continuar no versículo 17 dizendo: acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho da sua ira. Você bebeu tudo e ficou bêbada. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que a ajudasse a andar. Você sofreu duas desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos e a guerra e a fome mataram seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora, escute o que diz o seu Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz: agora estou tirando das suas mãos o copo cheio da minha ira, o copo que fez você ficar bêbada. Você nunca mais beberá dele. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram, como se fosse o pó da rua. É isso, gente. Esse capítulo é muito forte. E essa última parte, então, vai falar ali sobre a nação deles, que estava totalmente desgastada, que o povo estava sofrendo a duras ruínas, né? Estavam sendo esmagados pela opressão dos seus inimigos, estavam desanimados, estavam cansados, estavam fartos daquilo tudo, estavam tristes, estavam sem esperança, estavam sem tudo, sabe? E aí o Senhor, através do profeta Isaías, ele fala: é verdade, vocês beberam de todo o cálice da minha ira, porque eu estava muito irado com vocês. E tudo isso aconteceu, mas agora eu tô pegando de volta. Eu não aguento mais ver vocês assim, passarem pelo que vocês estão passando. E quantas vezes a gente vira e se pergunta, cara, se Deus é bom, porque Ele permite tantas coisas no mundo acontecerem. A gente às vezes passa assim de carro pelas ruas ou até mesmo de pé e vê pessoas passando fome, vê pessoas dormindo no chão e vê pessoas sofrendo e vê pessoas sendo assassinadas, enfim, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta coisa acontecendo na vida de pessoas boas e ruins, justas e injustas, e a gente pensa, cara, será? Que Deus é esse, né? E é isso. Mas ele fala aqui no pobre Jerusalém, no versículo 21, pobre Jerusalém, você está bem bêbada, mas não por ter bebido vinho. Agora escute o que Deus diz, o que vai defender a sua casa, né? A sua causa. E nos anteriores, ele sempre relata ali
os erros de daquele povo, né? As coisas nojentas que eles fizeram, as vezes que eles, sabe, se prostituíram com outros deuses, se entregaram a tudo aquilo que era mais abominável para o Senhor. Então não adianta a gente jogar essa responsabilidade no Senhor. O Senhor, sabe, o Senhor, ele tem vontade de fazer isso daqui, cara. O inimigo, ele tá com fúria em você, na sua família, sabe? Mas enquanto você estiver entregando o seu filho para dançar até a boquinha da garrafa, sabe? Estiver entregando o seu filho, a gente começou aqui falando a respeito daquele garoto, desse garoto, sabe? E os pais dele, muito provavelmente, os pais, enfim, família, amigos, não sei, estão se usufruindo, sabe, da inocência de uma criança de 12 anos que fica se passando e fica falando em línguas, sabe? Então, assim, gente, o nosso mundo, ele tá muito decaído, ele tá muito vulgar, muito para baixo, e Deus vai trazer as consequências. Mas ele tá falando isso, que no momento certo ele vai tirar. E ele vai dar para os nossos inimigos, para todos aqueles que, sabe, buscaram nos oprimir, nos deixar assim, nos deixar sem saída muitas vezes, sem garra, sem esperança de um país melhor, sabe? Os nossos governantes também, eles têm responsabilidade nisso. Então é isso, meu tempo até passou, mas se apegue a essa palavra, creia nela, que ela é fiel e ela é justa. E o nosso Deus é justo, ele é muito justo, ele é justíssimo. Bom feriado para vocês. Bom feriado não, amanhã a gente tá de volta, beleza? Tchau, tchau.